Olá, seja bem-vindo aí ao canal Orientação em Tecnologia. Conteúdo de hoje eu vou demonstrar para você como realizar a coleta de informações em um alvo usando aí o sistema operacional Windows, tá? Fazer coleta de informações através do sistema operacional Windows usando o CMD, né? Comando DOS do Windows, né? Então lá a gente vai conseguir, eu vou pegar um site de exemplo, a gente vai conseguir o IP desse site, o endereço desse site, o hostname desse site. A gente vai conseguir também até as informações de DNS desse site, né? Se o e-mail desse site é seguro ou não. A gente vai digitar o comando lá de NS para poder ver quais são os domínios daquele site por completo, né? Então vai ser um conteúdo bem bacana. Eu vou demonstrar para você como fazer um escaneamento completo, né? Um escaneamento assim, como que eu posso dizer? Um escaneamento ou mapeamento daquele alvo, né? Um mapeamento do domínio daquele alvo por completo, né? E você vai entender passo a passo como funciona isso usando o comando aí do CMD do Windows, tá? Só que antes de começar o conteúdo, tá? Não se esqueça de deixar um like aí no vídeo, vai me ajudar bastante, tá? Se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação do conteúdo publicar, tá? Eu publico bastante conteúdo aqui relacionado a tecnologia, segurança ofensiva, tá? Onde eu demonstro aí técnicas 100% ad-som, tá? E também vou deixar na descrição aí link de alguns cursos que eu tenho publicado, tá? Na realidade, eu publiquei alguns cursos lá no site jpitsec.com/cursos, tá? São 5 cursos de segurança ofensiva e 1 de programação Python, tá? O de segurança ofensiva eu demonstro aí como procurar falha de segurança, falha em serviços vulneráveis em rede, sistema operacional Windows, Linux, servidores web, website, e através dessas falhas a gente vai conseguir explorar, tá? Os 5 cursos contêm técnicas totalmente diferentes um do outro, tá? Então são técnicas, tem curso lá de SQL Injection, tem outro curso de explorando rede, tem outro curso de explorando engenharia, fazendo engenharia social, tem outros cursos de PowerShell Party e assim vai, tá? E um curso relacionado a desenvolvimento em Python, né? Programação em Python, onde eu demonstrei desde lógica de programação a criar, a desenvolver, a programar em Python, né, a linguagem Python, e também após você compreender lógica de programação, aprender a linguagem Python, a gente vai estar apto a criar aí um robô de automação usando aí projetos reais, tá? Bom, é isso, espero que você goste do conteúdo. Eu vou deixar o link do curso ou no card aqui em cima ou na descrição aqui embaixo, tá? E então basta você acessar aí o site jpitsec.com/cursos que você vai direto lá no curso, tá? Só digitar um Windows R, digitar CMD e vou começar a executar comando nesse terminal, né, no CMD do Windows, para coletar informação, né? Então a gente vai usar essa ferramenta NSLookup, né? Provavelmente você já ouviu falar dela. Então aqui no próprio terminal você consegue executar comando, né? Que vai entrar direto na ferramenta. Se digitar NSLookup, interrogação barra, deixa eu ver se barra interrogação, ele retorna aqui para que serve cada comando, né? Então aqui NSLookup é o número do modo interativo usando o servidor padrão, né? E tem aqui -serve, que é interativo dando o servidor, né? Ou host exclusivo de pesquisa usando o servidor padrão, né? E tem esse outro que host serve, né? Mas só que através dele a gente consegue usar vários comandos, né? Desde o básico, que é só digitar ele normal para poder saber aí as informações do alvo, né? Por exemplo, eu quero saber aqui qual que é o IP do alvo google.com, por exemplo. Se eu digitar NSLookup google.com.br, aí aqui eu vou saber o endereço IP do Google, né? Então aqui a gente consegue identificar aqui esse IP para IPv4 e tem para IPv6 também, tem esse endereço aqui de IPv6, né? E se você quiser saber qual que é o host desse alvo em específico, porque agora ele pegou o domínio, né? Ele pegou o endereço do domínio. Eu quero saber qual que é o host desse alvo, né?
qual que é o hostname inicial. Então basta você copiar esse alvo aqui em específico, né? Dar um ms lookup e colocar ele, né? Aí aqui ele vai fazer uma varredura reversa, né? Daqui no caso, nesse primeiro comando que a gente fez, ele executou o comando normal e aqui ele já executou o comando reverso, né? Para poder identificar o hostname do alvo. Aqui ele descobriu o hostname do IP do google.com.br e pegou esse endereço aqui, né? Se você quiser saber também do IPv6, é a mesma coisa, né? Só você digitar aqui, ó, ms lookup IPv6, colocar aqui o endereço do IPv6. Apesar que do IPv6 ele não retornou nada, né? Então é apenas do IPv4 mesmo, né? Um outro comando também que você poderia fazer é copiar isso aqui, ó, digitar ms lookup de dentro da ferramenta, né? ms lookup. Aí aqui dentro aqui eu vou digitar os comandos, né, para ele retornar aqui as informações, né? Aí perceba-se que agora também esse host aqui, esse host, ele pode conter esse endereço pode conter vários hosts, né? Pelo que eu vi, né? Ó, aqui em cima aqui, ó, ele tá pegando isso daqui e agora ele tá pegando isso aqui, ó, né? Você vê que é totalmente um host totalmente diferente, né? Aleatório, como se ele fosse um load balance, né? Então, para esse endereço aqui, supõe que ele tem um load balance nele, né? E ele pode pegar vários hosts, né? Então, provavelmente deve ser isso que está acontecendo, né? Então, se eu digitar aqui novamente, deixa eu sair aqui, colocar aqui ms lookup no endereço. Agora ele pegou um outro também, né? Então você vai ver que ele vai pegando aleatório, né? Então vai estar vendo aqui os hosts, né? Para esse caso específico, né? Eu não sei se todo alvo vai ser assim, tá? Você poderia também fazer por... Deixa eu entrar em ms lookup direto. Você poderia fazer, por exemplo, o endereço do Google, né? 8.8.8.8. Aí aqui ele trouxe aqui o host, né? O host do... O host, o domínio, e trouxe aqui o IP, né? Então, desse domínio aqui eu quero saber se tem mais algo nesse domínio, né? Então, se eu posso dar um enter, copiar o domínio e colocar aqui. Aí aqui ele trouxe mais o DNS primário, o DNS secundário, né? E o DNS primário e secundário do IPv4, né? Então, trouxe do IPv6 e IPv4, né? Esse aqui é o DNS público do Google, né? E se eu quisesse fazer o reverso, vamos fazer o reverso para ver se acha alguma coisa, né? Então, vou digitar aqui o reverso também. Ele encontrou aqui o dns.google, o mesmo, né? E se eu tentasse nessa Cloudflare aqui, ó? Como eu tô vendo que é da Cloudflare, deixa eu dar um Cloudflare, beleza? A gente sabe que esse aqui é o IP da Cloudflare, que é a minha máquina está configurada com o endereço da Cloudflare, né? Deixa eu pegar esse host aqui, ó. Pegando esse host aqui, ele vai trazer o endereço público do DNS da Cloudflare, tanto primário quanto secundário, IPv6 e IPv4, né? Da mesma forma que a gente fez isso, a gente pode ver as informações de texto desse domínio do Google, né? A gente pode fazer uma varredura mais completa, falar assim, putz, eu quero saber quais são as configurações desse domínio que contém aí txt, né? Então aqui eu posso colocar aqui type igual txt google.com, né? Aí aqui, ó, ele vai retornar várias informações aqui, né? Sabe aquela varredura que a gente fazia usando o dig ou usando aí o host, né? Lá no Kali Links. Então, praticamente o ms lookup a gente vai conseguir essa mesma informação, né? Então aqui, ó, inclusive aqui, ó, a gente vê com o e-mail, esse símbolo aqui, ó, do e-mail com essas informações aqui, é sinal que esse e-mail aqui não tá muito protegido, né? A gente pode fazer um ataque aqui de engenharia social usando ali esse e-mail, se não me engano, né? Ele aqui para estar protegido mesmo, blindado mesmo, ele tem que estar um tracinho, traço alt, né? Depois você dá uma pesquisada aí da diferença desse tracinho e desse
desse acento aqui, né? Que é o on, né? E do tracinho pro on, né? E tem um outro também que deixa mais vulnerável ainda, que eu não lembro agora de qual que era, qual que é. Eu acho que ele não tem essa informação aqui, né? Mas não lembro agora de qual, né? Mas esse aqui, ó, pode ser que está vulnerável, né? Mas do Google, né? Eu não sei se está vulnerável mesmo não, mas pode ser que sim, né? Se você quiser saber aqui o NS para ver o name serve, né? Só você digitar aqui. Eu quero saber qual que são os servidores de name de name do Google, né? NS. Aqui, ó, ele vai trazer aqui os servidores de nome de name, né? Name serve, né? Aqui todos são N2, N4, N3, N1, né? Suponha que você tem um site, você comprou um domínio lá no Google, na própria Google, e para o domínio funcionar, você tem que fazer as configurações aqui, lá nele, no provedor, setando aí para o nome serve, né? Se você for usar aí a própria hospedagem do Google, você deveria configurar com esses 4 servidores de nome aqui, lá no seu provedor, onde você comprou o domínio, para poder funcionar aí o seu site. Se fosse uma outra operadora, se fosse um outro provedor de domínio, aí você teria que colocar as informações dele também, né? Mesma coisa aqui, ó, suponho que eu quero saber do hosting.com.br. Quem sabe que o hosting é um site de hospedagem também, né? Então, se eu tivesse um servidor hospedado lá, um site hospedado lá, eu deveria ir comprar esse domínio num outro provedor de domínio. Eu teria que pegar essas informações aqui de nome de servidor, name serve, e botar lá na configuração, né? Esses dois, teria que ser esses dois, né? Por exemplo, se eu pegar aqui o meu site, por exemplo, jpitsec.com. Você vê aqui, ó, que ele tá pegando a Cloudflare, né? Se você bater no olho aqui, ó, você vai dizer, esse alvo tá protegido por um Cloudflare, né? Que você vê as informações aqui do Cloudflare, né? Então, se eu digitar aqui, ó, deixa eu até digitar aqui pra ver. Eu acho que não vai retornar não, porque é Cloudflare, mas deixa eu colocar aqui Cloudflare pra ver se aparecer alguma coisa. Esse aqui é o servidor de domínio da Cloudflare, só que servidor de nome da Cloudflare, só que você não conseguiria, ele não tá aparecendo esses outros aqui, porque esse aqui é como se fosse um proxy, né? Então, lá dentro da Cloudflare, provavelmente o pessoal tem que botar isso aqui lá para poder resolver, e para você usar lá configurações para poder incluir seu site lá, para poder ser protegido, né? Aí ele vem com esse proxy, né? Com essas informações aqui de proxy, né? Bom, um outro ponto também que você pode fazer é digitar aqui, ó, deixa eu ver aqui no site, o TXT do site, né? Pra ver se o site tá protegido. Aí você vê aqui, ó, é aquilo que eu tinha comentado, ó, esse aqui, ó, o ruim é que ele traz as informações, já sabe o provedor, né? Com base nessa informação, eu digitei antes, né? Você viu que ele pegou aqui, ó, eu digitei aqui antes, aqui, ó, o NS, ele pegou as informações da Cloudflare, mas agora com base nesse comando aqui, ó, com base nesse comando aqui, você já sabe que é da própria Cloudflare, porque o e-mail, ele tá protegido, o SPF do e-mail tá protegido, mas ele tá postando aqui, ó, mostrando aqui como da local web, né? E tá dando um traço al. É isso que quer dizer que ele tá 100% blindado, protegido, né? Então não tem como burlar isso aqui para poder fazer um ataque de engenharia social, enviando um e-mail, criando um e-mail, falsificando um e-mail desse domínio aqui para poder mandar para a vítima, né? Lá no caso do Google seria possível sim, você falsificar o e-mail com domínio aqui do Google, e a vítima, se fosse colocar assim adm@google.com, por exemplo, você provavelmente conseguiria enviar, porque ele não está protegido, né? Provavelmente você conseguiria enviar e a vítima recebia nesse e-mail, né?
Bom, espero que você tenha compreendido aqui essa técnica de usar o NS Lookup, né? Foi só um pequeno comando aí só para você entender um pouco, né? E se você gostou, aqui no JP aí te segue aqui, ó, ele trouxe vários informações de endereço correspondente a esse domínio, né? E esses endereços eu sei que é do endereço da Cloudflare, né? Se o servidor, o meu site não tivesse lá no Cloudflare, aí sim, eu conseguia ter a informação do IP real desse alvo, né? Então nesse caso aqui não consigo porque ele não tá, né, lá na Cloudflare, né? E aí se ele tá na Cloudflare, ele não tá sem uma camada de proteção, ele não tá sem a proteção de um proxy, né? Bom, então é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho e até a próxima.